Foi em mais uma dessas sessões, onde o tom parecia já estar ensaiado, onde as cartas pareciam marcadas, que o ministro Edson Fachin resolveu apontar o dedo. Direto, sem rodeios, ele acusou o deputado Nicolas Ferreira de espalhar fake news. A velha narrativa, o mesmo discurso pronto. Qualquer opinião contrária vira desinformação. Qualquer voz que questione o sistema é imediatamente taxada como mentirosa. Mas o que Fachin não esperava é que a própria história do Supremo fosse cobrar. Um voto antigo, dado pelo próprio STF, ressurgiu para desmontar, ali mesmo, ao vivo, a tentativa de enquadrar Nicolas. O jogo virou, e virou rápido. A pergunta que não quer calar: por que certos ministros se sentem tão à vontade para decidir o que é verdade e o que é mentira, como se fossem os donos absolutos da realidade? Quando um ministro do STF acusa alguém de fake news, o que ele está realmente dizendo? Que aquela opinião não pode existir, que aquele lado precisa ser silenciado, ou que simplesmente incomodou demais. Nicolas, como sempre, não recuou, manteve a postura, manteve o tom. Enquanto Fachin o apontava como propagador de desinformação, Nicolas foi direto ao ponto. Ministro, o que eu disse está amparado por dados públicos, por informações verificáveis e, principalmente, está protegido pelo meu direito constitucional à liberdade de expressão. Foi aí que a lembrança bateu forte. Uma decisão do próprio STF, lá atrás, no ano de 2009, reforçava exatamente isso. Que mesmo opiniões controversas, impopulares, ou até equivocadas, devem ser protegidas como parte essencial da democracia. Porque se o debate público só permitir as verdades escolhidas pelos poderosos, então o que resta é censura disfarçada. Nicolas apenas jogou isso na mesa. O próprio Supremo já defendeu, em outros tempos, que o remédio contra a mentira é mais liberdade, não menos. Essa frase ressoou como um soco, porque ela vem de um princípio que o STF mesmo já sustentou no passado, que o caminho para combater a desinformação não é a censura, é o livre debate, é o confronto de ideias. Mas parece que isso foi convenientemente esquecido. O que ficou nítido nesse embate é a tentativa de enquadrar Nicolas como uma espécie de vilão que precisa ser controlado. Mas quem decide? Quem deve ser calado? Quem vigia os vigias? Nicolas, com firmeza, foi desmontando a narrativa, ponto por ponto, mostrou as fontes, trouxe os dados, apresentou os registros públicos que embasavam suas falas. E, no final, restou a pergunta que ninguém no Supremo quis responder: quem tem medo da verdade? Foi nesse momento que o voto antigo do próprio Fachin, um voto lá de 2016, ressurgiu como uma peça-chave no debate. Nele, o ministro defendia exatamente a importância de proteger opiniões divergentes, mesmo quando estas incomodassem. Como explicar, então, a mudança de tom? Porque, quando as opiniões vêm da esquerda, são consideradas críticas legítimas, mas quando vêm de conservadores, passam a ser automaticamente rotuladas como fake news. A frase que Nicolas soltou e que virou corte viral foi uma flechada certeira. Não é fake news quando vocês discordam. É apenas a minha opinião que vocês não conseguem controlar. Essa frase rodou o Brasil. Porque o povo entende o recado. O povo sabe que está havendo um filtro seletivo da verdade. O que pode ser dito depende de quem está dizendo. E atenção, aumento. Fachin tentou responder, tentou reforçar a acusação, mas a base estava furada. Porque os dados apresentados por Nicolas eram públicos, os questionamentos eram legítimos. E, principalmente, o direito de levantar essas questões está protegido pela Constituição. E aí o STF se viu num beco. Porque não dava mais para sustentar a acusação. O próprio tribunal já havia firmado jurisprudência defendendo a pluralidade de opiniões, inclusive aquelas que desagradam. A narrativa caiu. O que ficou claro é que não se tratava de proteger a verdade. Era uma tentativa clara de calar quem não se encaixava no discurso dominante. Nicolas encerrou sua participação com uma frase que deixou muita gente sem reação. Quem controla a verdade teme o povo livre. Eu prefiro enfrentar 1000 mentiras a viver sob uma verdade imposta. Essa é a essência da resistência. Porque a luta hoje não é apenas por liberdade de expressão.
É por sobrevivência do pensamento independente. É por garantir que o debate continue existindo, mesmo quando incomoda os donos do poder. O que vimos foi mais um capítulo da tentativa de patrulhar a opinião pública. Mas o que ficou é uma lição. O jogo só termina quando a sociedade acorda, quando o povo começa a questionar as autoridades, se sentem intocáveis. Nicholas mostrou que não precisa de palco privilegiado, que não precisa de blindagem. Basta ter coragem para encarar quem quer se colocar acima do povo. E aqui, mais uma vez, o STF perdeu uma excelente oportunidade de demonstrar equilíbrio. Perdeu a chance de reforçar que a verdadeira democracia é feita no campo aberto das ideias, e não no tribunal fechado das versões únicas. Esse episódio acendeu um alerta. Se até mesmo ministros que já defenderam a liberdade de expressão agora se voltam contra ela quando lhes convém, o que podemos esperar do futuro? A vigilância popular precisa ser diária, porque quem está no topo sempre vai tentar apertar o cerco, sempre vão tentar decidir o que você pode ou não pode pensar, o que você pode ou não pode dizer. Mas a resistência começa com aqueles que se recusam a aceitar essa mordaça institucional. Como Nicholas disse: eu não estou aqui para ser confortável para vocês. Estou aqui para ser incômodo. Porque o conforto de vocês custa a liberdade do povo. Essa é a postura que precisa ser mantida. O povo já entendeu o jogo. O povo já percebeu que muitas vezes, quem grita fake news, na verdade, está tentando esconder fatos inconvenientes. Quem grita desinformação, muitas vezes, só está querendo evitar o debate que pode expor fragilidades. E é por isso que a resistência precisa continuar. A luta não é só de Nicholas. É de todos nós. É a luta de quem não aceita mais ser calado. É a luta de quem exige que as autoridades sejam confrontadas. É a luta de quem sabe que a verdade, quando vigiada por poucos, vira apenas um instrumento de controle. Precisamos seguir atentos, porque hoje foi Nicholas. Amanhã pode ser qualquer um de nós. E lembre-se, quando a verdade precisa ser policiada, é porque ela já não está tão forte assim. O povo é quem precisa decidir o que quer ouvir, o que quer debater, o que quer questionar, não o Supremo, não um ministro, não um tribunal. Porque o Brasil não pode se transformar num país onde só uma versão dos fatos é permitida. A liberdade é um risco, mas o controle absoluto é uma certeza de opressão. Seguimos firmes, seguimos livres, seguimos inconformados.